Brasil do PT é pária internacional. O Lula classificou como genocídio e chacina a resposta de Israel na faixa de Gaza aos ataques terroristas promovidos pelo Hamas. Ele comparou a ação israelense ao extermínio de milhões de judeus pelos nazistas. É preciso parar de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai retribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber por que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? O Lula deu essas declarações numa entrevista em Addis Abeba, na Etiópia, onde ele participou da cúpula da União Africana. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Em mensagem na rede social X, Netanyahu afirmou o seguinte: as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa e faz isso ao mesmo tempo em que defende o direito internacional. Decidi com o chanceler Israel Katz convocar imediatamente o embaixador brasileiro em Israel para uma dura conversa de repreensão. E os terroristas do Hamas também se manifestaram. Por meio de nota, o grupo elogiou a declaração de Lula. Só a Folha de São Paulo, por incrível que pareça, só a Folha de São Paulo trouxe uma matéria sobre isso, como o Lula tornou o Brasil do PT um pária internacional. Não vi em outros jornais, eu leio 4 jornais por dia, só vi na Folha de São Paulo, por incrível que pareça. O Lula, lá na Etiópia, teria 3 reuniões bilaterais e ele levou bolo de todo mundo. Todos os compromissos, essas 3 reuniões com os presidentes da Nigéria, do Quênia e do Banco Africano de Desenvolvimento, todas foram canceladas por essas 3 pessoas, esses 3 presidentes, um de banco e 2 de países, e com as justificativas do tipo assim, atrasos em voos, fui chamado para uma outra reunião de emergência, meu compromisso anterior atrasou. Eu estava, antes de entrar no ar aqui no 4x4, muita coisa acontecendo, eu estava ali me informando nas redes sociais, e o líder da oposição na Câmara, Carlos Jordi e Bia Kicis, já estão se movimentando para entrar com pedido de impeachment do Lula, porque está na lei do impeachment, artigo 5º, vou ler. Cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Bom, se o Lula, o que ele fez, já tinha feito antes, se fez mais uma vez agora e num tom acima, se isso não se encaixa nesse artigo da lei do impeachment, aí estamos realmente, Augusto, num país sem lei. Lacombe, eu digo sempre que é na política externa, da canalice, que foi institucionalizada pelo Lula e pelo Celso Amorim, que o acompanha na viagem, é na política externa da canalice que você vê a alma do PT e do Lula. É aí que eles se revelam. Eles fazem sempre a pior opção. Sempre a opção pela barbárie, pelo autoritarismo, pelo totalitarismo, ali é que eles se mostram. Mas hoje passou esse tweet do Luciano Huck aqui agora, e eu falei, olha, assim, sem querer provocar, é simplesmente aquilo que eu escrevi ali, né? Ele vem dizer que ele é contra o extremismo. Como você fala que você é contra o extremismo se você apoia abertamente um corrupto do nível do Lula, do nível do PT? Se você apoia abertamente, não, eu sou contra o extremismo, mas eu apoio que um amigo de ditadores seja presidente do meu país? Ditador Daniel Ortega, que persegue cristãos, Fidel Castro, ditadores africanos. Não, eu sou contra o extremismo, mas eu apoio quem recebe com honras de Estado o Nicolás Maduro no Brasil. Não, eu sou contra o extremismo, mas eu apoio quem apoia o Hamas, quem apoia o Irã, quem apoia o Hezbollah, quem apoia Xi Jinping. Não dá para entender. Então, assim, chega, o povo não quer mais saber de gente em cima do muro. Não, veja bem, não tem mais isso. Né? Essa coisa de ser morno, seja quente ou seja frio, não seja morno
porque o povo vai te vomitar. Chega disso. O mundo chegou num lugar de insanidade por causa da cultura woke, essa vontade imparável das pessoas de querer destruir os pilares judaico-cristãos do Ocidente. Então chega de ser morno, de ficar em cima do muro. Não tem mais como ficar em cima do muro no Brasil e no mundo. Esse antissemitismo que está aí agora, né, na cara de todo mundo, nas universidades aqui nos Estados Unidos, a imprensa também já jogou a história do padre da investigação sobre pedofilia para debaixo do tapete. Chega de ficar em cima do muro. Essa coisa de em cima do muro o tempo todo chegou a isso. O ovo da serpente foi chocado. Foi chocado. O extremismo foi plantado. Nós contra eles. Toda a cartilha marxista foi alimentada durante esses anos todos. Então, Luciano Huck, que me perdoe, já conheci o Luciano no passado, já fui a programas do Luciano no passado, né, quando morava em São Paulo, eu era atleta, tenho um respeito pelo profissional que é. Agora não vem com esse blá blá blá. Você apoiou um extremista. Você apoiou um amigo de ditador. Você apoiou hoje um presidente que finge que as leis no país estão sendo respeitadas. Faça-me o favor, desça do muro. E, Lacombe, perdoe-me por alongar um pouco, eu queria só finalizar esse meu comentário com uma pergunta. Onde estão os judeus do Supremo Tribunal Federal? O Fux e o Barroso? Eles vão ficar quietos? Porque se fosse o presidente Bolsonaro que dissesse uma atrocidade dessa, um apoio escancarado aos bárbaros, com certeza o Supremo Tribunal Federal ou qualquer um ministro estaria dando 24 horas para o presidente Bolsonaro dar uma declaração, voltar atrás, ou ter o passaporte cancelado, o celular tomado, enfim. Os judeus do Supremo Tribunal Federal vão ficar calados diante dessa atrocidade que foi dita não apenas contra os judeus, mas contra o nosso país. Que tipo de nação nós somos? Nós saímos agora, Lacombe, de anão diplomático para verme diplomático, porque esse tipo de declaração, comparar o que está acontecendo com o Holocausto, só um verme faz esse tipo de declaração. Porra!